Olá, eu sou Elísia Barros e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse estojo escolar. Nós vamos começar emendando as faixas que vão fazer a frente do nosso estojo. E nós vamos cortar as fatias de 4,5 centímetros. Eu emendei 2 faixas de tecido nas cores que eu escolhi e agora eu vou cortar essas faixas, cada faixa com 4,5 centímetros. Então, agora eu vou cortar fatias de 4,5 centímetros para poder montar o espelho, vamos chamar assim, à frente do nosso estojo escolar. Então, depois de cortar e conferir as medidas, que todos realmente tenham 4,5. Aqui eu estou detectando que tem um que tá um pouquinho maior, então eu vou refilar. Refilar seria tirar o excesso, esquadrando, colocando no esquadro, para que não fique torto. Então, depois que eu fizer isso, depois que eu conferir as medidas e ver que está tudo certinho, eu vou posicionar alternando as fatias, um para cima, outro para baixo. Eu vou formando assim quadradinhos de forpete, porque são 4 pedacinhos que vão ficar. E vai sobrar umzinho que eu vou deixar para o final, para poder dar a medida que eu realmente preciso. Então, como que eu vou montar? Eu vou montar de 2 em 2, formando quadradinhos, certo? E eu vou fazer assim. Eu vou unir as costuras, casando, colocando a margem de costura em lados opostos, para que a costura possa encaixar. Aí eu vou ver se está bem direitinho, bem encaixadinho, vou prender com alfinete para não sair do lugar e vou passar uma costurinha. Prontinho, aqui está tudo emendadinho, tá faltando só mais um. Observa que aqui no avesso eu posicionei as costuras, formando quadradinhos de um lado e de outro, tá vendo? Uma se virando para um lado, outra para o outro, agora eu vou refilar. Vou colocar no esquadro direitinho e vou tirar o excesso. Se você ficar aí até o final, eu vou te mostrar como eu fiz essa mesma faixa, digamos assim, né, desse espelho, todo feito à mão. Então, você vai poder fazer à máquina ou à mão. Então, fica aí, se gostou, dá logo o seu ok, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber todas as notificações. Eu estou postando um vídeo por semana. Então, se você se inscrever no canal, você vai receber as notificações e vai saber das novidades. Prontinho. Aqui já está o nosso espelho do nosso estojo pronto. Prontinho, então agora vamos montar o nosso estojo. Eu cortei exatamente do tamanho do molde que eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo e no card aqui em cima, tá? Eu vou cortar também a faixa, eu vou posicionar e cortar no tamanho certo. E aqui eu vou cortar o detalhe que eu vou usar para limpeza do zíper, tá bom? Então, nós vamos agora costurar a parte que nós fizemos com o patchworkzinho. Nós vamos virar e vamos costurar essa parte e vamos virar. Vamos lá para a máquina, então? Na nossa montagem, nós vamos também cortar o nosso forro exatamente na medida que está no molde. E o zíper, nós vamos preparar ele para colocar. Já montamos, passamos a costura certinho, a limpeza do zíper, o acabamento, nós botamos o patchwork e o estojo. Agora, cortamos o forro no mesmo tamanho. Agora, nós vamos cortar aqui
são bloquinhos de 5 por 5. Porque esses bloquinhos eu vou usar para fazer a limpeza do zíper. Então, eu vou precisar, na verdade, de 4 pedaços de 5 por 5. Aqui eu vou cortar 10, depois eu divido no meio para ir mais rápido, viu, meninas? É uma forma da gente ganhar tempo. Prontinhos, 4 pedacinhos que nós vamos usar para fazer a limpeza do zíper. E nós vamos fazer assim. Nós vamos usar 2 pedacinhos para cada lado. O lado com o ferrinho, a gente precisa prestar bastante atenção, porque eu vou posicionar o tecidinho e vou passar uma costura acima do ferrinho, com muito cuidado para não bater a agulha da máquina. E vamos para a máquina. Prontinho, costuramos, ficou assim. É para sobrar mesmo, depois a gente acerta direitinho. O lado que tem o carrinho, que é o lado que vai abrir, eu vou tomar o cuidado de dar uns pontinhos para segurar na hora de costurar, porque senão ele vai sair do lugar e o meu zíper não vai ficar legal, ele vai ficar torto. Então, vale a pena tirar uns segundinhos, porque é muito rápido, para dar uns pontinhos e garantir que o meu acabamento vai ficar perfeito. É importante que se faça isso. E vou proceder da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou pegar os 2 pedacinhos de tecido de 5 por 5, vou colocar abaixo dos pontinhos que eu dei e vou passar uma costura, tomando cuidado com os ferrinhos por causa da agulha da máquina. Prontinho! Agora o meu zíper está com a limpeza no lugar. Lembrando que esse é um zíper de 18 centímetros, tá? Não podemos esquecer desse detalhe, senão depois o zíper vai ficar pequeno. Esse é de 18 centímetros, correto? Então, agora vamos colocar ele na nossa necessaire ou no nosso estojo escolar. Vamos achar o meio do nosso estojo e vamos achar o meio do nosso zíper, que é para ele ficar bem acertadinho. E eu vou me guiar pela limpeza que eu coloquei. Eu não gosto de cortar o zíper não, tá? Eu já tive uma experiência muito ruim de cortar e depois o zíper estragar todo. Então, agora que eu achei a metade do zíper e a metade do estojo, vejo qual é a posição que eu quero para abrir o zíper e vou posicionar colocando o dentinho do zíper para o direito do tecido, meio com meio. E vou aí prender com alfinete para poder ele ficar assim, certo? Então, agora eu vou colocar ele bem rente, todo mundo junto, e vou alfinetar e passar uma costura. Olha só como é que ficou. Legal, né? Bonitinho, bem limpinho. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Já que eu já centralizei, agora eu posso refilar, cortar o excesso, né? E colocar o forro. Olha só. Acerta todo mundo junto, para não dar erro. Como eu cortei na medida certa, não vai sobrar nem faltar. Costurado, beleza. Agora sim eu passei uma costura final. E ficou dessa forma, olha. Bem certinho, tá vendo? Agora eu vou botar o zíper do outro lado, cortando o excesso, bem rente para ficar no mesmo tamanho e presta atenção agora. Puxei o zíper nessa posição, acerta todo mundo para ficar bem direitinho. É uma preocupação que, se tivermos capricho, não vai dar erro, o nosso zíper vai ficar bonitinho, o nosso estojo vai ficar vendável
você vai poder se sentir segura na hora de vender o seu produto, porque você sabe que ele foi feito com muito carinho e bem feitinho. Prontinho, passei a costura. Agora eu vou limpar, isso é muito importante, nosso trabalho ser um trabalho bem limpinho, bem caprichadinho. Olha como ficou e olha como ficou desse lado. Agora é hora de colocar o forro do outro lado do zíper. Veja como eu vou fazer. Acerta todo mundo direitinho. Isso é importantíssimo. Deixe o zíper aberto, senão você não vai conseguir desvirar depois. Porque vai ser por aqui que a gente vai desvirar. Olha só que legal. Nós vamos acertar todo mundo bem rente, bem rente. E vamos prender com o alfinete. Gostou da dica? Então, dá o seu ok, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. E eu vou poder estar trazendo cada vez mais novidade para vocês. Aproveita, se inscreve no canal e aciona o sininho para você receber as notificações. Ó, vou marcar de um lado e do outro. Vou deixar um espaço para desvirar no próprio zíper, um espaço que dê para passar a minha mão. Então, ó, vou costurar daqui até o final e naquela ponta. Pronto, no meio eu não costurei. Deixei aberto, tá vendo? Por aqui é que eu vou desvirar. Por isso que ele tá todo inteiro. Agora eu vou montar essa lateral. Ó, eu vou puxar todo mundo da limpeza do zíper para o lado do forro para poder fazer um efeitozinho ali na limpeza do zíper. Posiciono as costuras cada uma para um lado, da mesma forma que eu fiz no início com o forpete. Isso eu vou fazer também aqui. E vou passar uma costura dos dois lados. Eu fiz exatamente a mesma coisa. E ficou assim. Agora eu vou montar as caixinhas de leite do nosso estojo. Olha como é fácil também montar as caixinhas. Eu vou abrir, acertar as costuras bem direitinho, porque está na medida certa, então não dá erro. E vou passar uma costura. Em todos os 4 lados eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Olha como ficou? Uma fofura já, né? Viu como é fácil? Não é difícil de fazer. Então, não esquece de dar o seu ok. E pelo buraquinho que eu deixei, eu vou desvirar para o outro lado. Nosso estojo está praticamente pronto, só falta detalhes de acabamento. Olha que lindo que está ficando. E quando você faz um trabalho assim e você vê ele pronto, ai que lindo! Dá uma sensação muito boa, não dá? O problema é que às vezes a gente gosta tanto que tem pena de vender, mas a ideia é fazer uma peça vendável. Agora nós vamos fechar aquele espaço que nós deixamos para costura. Vamos acomodar direitinho e vamos passar uma costura nele todinho no entorno, menos na limpeza do zíper. Se a máquina passar, beleza, a minha não passou. Então, eu vou prender aqui com os alfinetes, porque eu vou passar a costura pelo lado que me seja mais conveniente. Então, no caso, seria o lado direito. Mas com a necessaire no avesso, fica mais fácil de eu posicionar na máquina e passar a costura. Então, vamos lá. Vou passar essa costurinha para terminar de uma vez a nossa necessaire. Ó, é a partir daqui que eu vou costurar. É onde a minha máquina permite. Ó, passei essa costura, prendi o lado que estava aberto para desvirar. E agora, da mesma forma, vou fazer do outro lado. Vou passar a minha costurinha também. Uma vez tendo sido passada essa costurinha, olha como ficou. Agora sim, eu posso virar para o lado certo
E tá aqui a nossa nécessaire, se quiser, para maquiagem, ou o nosso estojo escolar, que ficou muito, muito lindo e bastante espaçoso. Dá para levar bastante coisa nele, porque ele ficou bem larguinho embaixo, tá vendo? Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz. Esse aqui eu fiz com patchwork todo à mão, não fiz a máquina. Esse aqui eu resolvi também, esse foi o primeiro de todos que eu fiz. Eu resolvi colocar um bordadinho de ponto cruz. E isso já faz alguns anos. E veja que eles estão aí, né? Firme e forte. Então, agora é só produzir os meus estojos e oferecer para as pessoas certas para que elas possam gostar. Não esquece de dar o seu ok, se inscrever no canal e bora lá fazer o nosso patchwork à mão, emendando forpete à mão. Olha que fácil que vai ser. Posiciona as costuras, cada uma para um lado, encaixa, bem encaixadinho e prende com alfinete. Isso. Agora, com a linha de costura normal, eu vou fazer pontinhos miudinhos, mas eu vou marcar aqui, ó, meio centímetro de cada lado. Por quê? Porque eu não vou costurar esses meios centímetros. Eu vou costurar a partir dele. Pontinhos miudinhos. Olha agora o detalhe. Vou pegar as margens de costura, vou virar todas elas para a mesma posição, sem tirar do lugar. Vou prender ali com um nozinho. Veja, em cima eu vou passar para o lado oposto, vou passar para trás. É como se eu estivesse fazendo aqui uma amarração numa coluna. E vou voltar para frente de onde eu saí. Então, eu vou dar a volta na costura ou na margem de costura e vou continuar fazendo os meus pontinhos miudinhos. Isso eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o outro, de 2 em 2. Depois eu vou pegar esses vários bloquinhos de 2 em 2 e vou unir também. E eu vou fazer o que eu quiser com essa técnica, porque ela me permite criar em cima. Olha a costura como ficou. Da mesma forma, eu vou virar ou para um lado ou para o outro. A costura escolhe o seu caminho. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!